Tailândia, a terra dos sorrisos, esconde mais do que mostra. Além dos templos dourados e da comida de rua, existe um mundo de contrastes, riqueza ao lado da pobreza, tradição em choque com a mudança. O que está por trás dos sorrisos? Para entender a Tailândia, é preciso olhar mais fundo, para a beleza e as sombras. Sexo, poder e sobrevivência. O lado sombrio do turismo na Tailândia. A indústria do sexo da Tailândia não é um segredo subterrâneo, é um espetáculo. Entrelaçado à máquina do turismo, apresentado como entretenimento ousado e normalizado por décadas de tolerância cultural, necessidade econômica e ambiguidade legal. Distritos como Soi Cowboy, Patpong e Nana Plaza são mundialmente famosos. Aqui, bares alinham becos estreitos, letreiros de neon piscam com nomes sugestivos, e a linha entre entretenimento adulto e exploração pura é perigosamente tênue. Embora tecnicamente ilegal, a prostituição é tolerada e, em muitos casos, indiretamente facilitada pelos que estão no poder. Mas, por trás das luzes estão histórias humanas, muitas delas cheias de dor. Milhares de mulheres, pessoas transgênero e até jovens entram na indústria todos os anos. Alguns chegam buscando oportunidades, mas muitos fogem da pobreza, da violência ou da desestruturação familiar. Prometidos empregos seguros ou pressionados pelas circunstâncias, encontram-se numa indústria onde o consentimento é frequentemente nebuloso, onde armadilhas de dívida são comuns e onde há poucas rotas de fuga. A demanda estrangeira alimenta isso. O turismo sexual é um mercado de bilhões de dólares. Um que cresceu desde a era da Guerra do Vietnã, quando a Tailândia virou uma zona de descanso para soldados americanos. Com o tempo, o sistema se profissionalizou. Os artistas se tornaram mercadorias. As fronteiras se borraram. Alguns trabalhadores são empoderados e autodirigidos, mas muitos não são. E para eles, cada sorriso é ensaiado, cada noite é suportada, e cada manhã traz a mesma realidade: sobrevivência. Infâncias roubadas, as vítimas ocultas da sociedade moderna. De todas as sombras lançadas pelo boom do turismo na Tailândia, nenhuma é mais sombria do que o tráfico infantil. Tudo começa silenciosamente. Uma criança desaparece de uma vila remota em Isaan. Uma adolescente do Camboja recebe a promessa de um emprego de garçonete em Bangkok. Uma jovem em Myanmar recebe dinheiro para sua família em troca de uma vida melhor. Mas o que as espera não é um futuro, é uma jaula. A Tailândia é tanto um destino quanto um país de trânsito para o tráfico humano. Crianças são levadas para o trabalho, servidão doméstica e, de forma ainda mais dolorosa, para a exploração sexual. Muitas são menores de idade, atraídas por engano, vendidas por parentes desesperados ou sequestradas por traficantes que atuam em redes coordenadas. O abuso é horrível. As vítimas frequentemente são mantidas contra a vontade, controladas por ameaças, violência e manipulação psicológica. Suas identidades são apagadas. Seus corpos tornam-se produtos. Pior ainda, parte desse sistema existe para atender clientes internacionais que buscam deliberadamente vítimas menores de idade. Isso não é um subproduto, é um mercado. As autoridades tailandesas e ONGs têm feito esforços para combater essa crise, com repressões, missões de resgate e campanhas de conscientização pública. Mas a corrupção e a demanda continuam sendo obstáculos poderosos. Para cada criança salva, muitas outras desaparecem sem deixar rastros. Isso não é apenas um problema legal, é uma emergência moral. Escravos do mar, o verdadeiro custo dos frutos do mar da Tailândia. A Tailândia é o terceiro maior exportador de frutos do mar do mundo. Seus camarões, atuns e lulas abastecem supermercados na Europa, América e em toda a Ásia.
Mas a história por trás desses produtos não é de sustentabilidade, é de escravidão. Relatórios de investigações internacionais revelaram trabalho forçado generalizado em embarcações de pesca tailandesas. Homens de Myanmar, Camboja e Laos recebem promessas de empregos legítimos apenas para se verem presos no mar, com passaportes confiscados, salários retidos e vidas controladas. Muitos são espancados, privados de comida e forçados a trabalhar de 18 a 20 horas por dia. Alguns ficam no mar por meses, até anos, sem pisar em terra firme. Tentativas de fuga são respondidas com violência. Aqueles que resistem, segundo relatos, foram jogados ao mar. Esses não são casos isolados. A cadeia de suprimento de frutos do mar é vasta e complexa, com atravessadores, intermediários e autoridades corruptas lucrando em cada etapa. Apesar da pressão internacional, a fiscalização é fraca e a reforma lenta. Enquanto isso, os frutos do mar acabam em nossos pratos, higienizados, embalados e rotulados como frescos e sustentáveis. Mas a realidade por trás disso está longe disso. Poder, censura e a monarquia. A Tailândia se apresenta como uma nação democrática, com eleições, uma constituição e um parlamento. Mas o poder político aqui está profundamente entrelaçado com uma instituição que a maioria dos estrangeiros mal entende: a monarquia. Oficialmente, a Tailândia é uma monarquia constitucional. Na prática, a família real exerce enorme influência, cultural, política e economicamente. Criticar a monarquia não é apenas um tabu, é um crime. Sob as leis de lesa majestade da Tailândia, qualquer insulto percebido ao rei, à rainha ou ao herdeiro pode resultar em até 15 anos de prisão. A lei é vaga por intenção, permitindo ampla interpretação. Até mesmo uma postagem em rede social, uma discussão em sala de aula ou um comentário casual pode levar à acusação. Esse quadro legal criou um clima de autocensura. Jornalistas evitam o tema. Acadêmicos escolhem o silêncio. Ativistas enfrentam assédio, exílio ou pior. Nos últimos anos, protestos corajosos liderados por estudantes exigiram reformas. Mas a resposta do Estado foi rápida: prisões, processos e vigilância digital. A liberdade de expressão na Tailândia não é apenas limitada, ela é condicional, e as condições estão sempre mudando. Vida selvagem à venda, entretenimento construído sobre o sofrimento. A vibrante indústria do turismo da Tailândia frequentemente se promove como um portal para o exótico. E nada simboliza mais isso do que suas atrações com animais selvagens. Turistas chegam ansiosos por experiências únicas, cavalgar elefantes na selva, tirar selfies com tigres ou assistir a macacos fazendo truques. Mas o que acontece diante da câmera é uma performance construída sobre crueldade e sofrimento. Um espetáculo mascarado de tradição. Para tornar os elefantes submissos o suficiente para passeios e truques, eles passam por um processo violento chamado Fajaan, ou quebra do espírito. Bezerros jovens são arrancados de suas mães, confinados em jaulas pequenas, espancados com ganchos e privados de comida e água até que sua vontade seja destruída. Uma vez quebrados, são colocados para trabalhar, dia após dia, carregando turistas ou entretendo multidões, muitas vezes sob o sol escaldante e sem descanso. Felinos como os tigres são frequentemente dopados para se manterem dóceis durante as fotos. Acorrentados ou confinados, passam a vida como adereços. Macacos, animais inteligentes e sociais, são treinados com dor, chicoteados, acorrentados e forçados a imitar comportamentos humanos para divertir. Até crocodilos são explorados, mantidos em tanques de concreto e usados em shows arriscados para entreter humanos. Essas atrações geram milhões em receita todos os anos, formando um lado lucrativo do setor turístico da Tailândia.
mas fazem isso a um custo tremendo para o bem-estar animal. Embora existam santuários éticos, eles ainda são superados por operações que priorizam o lucro em vez da compaixão. Por trás de cada oportunidade de foto, há um ser vivo privado de sua dignidade, preso em um ciclo de exploração. Tudo em nome do entretenimento turístico. O império da metanfetamina, drogas e o novo Triângulo Dourado. Nas colinas envoltas em névoa do norte da Tailândia, perto das fronteiras com Laos e Myanmar, está uma região outrora conhecida por seu comércio de ópio. Naquela época, esse era o coração do antigo Triângulo Dourado, um nome sinônimo de narcóticos e perigo. Mas hoje, um novo império surgiu nas mesmas montanhas. Seu produto já não é o ópio, é metanfetamina, barata, potente e devastadora. Yaba, um pequeno comprimido que combina metanfetamina com cafeína, tornou-se a droga preferida de milhões. Está em todo lugar, das favelas de Bangkok às aldeias rurais remotas. Um comprimido pode manter um trabalhador acordado por dias. Para os jovens, é uma emoção perigosa. Para os traficantes, é um grande negócio. Mas, para as famílias, é um desastre em câmera lenta. Lares se desfazem. A violência aumenta. Comunidades inteiras mergulham no caos. A maior parte da produção ocorre do outro lado da fronteira, em Myanmar, onde a ausência de leis e o controle de milícias permitem que os cartéis operem mega laboratórios escondidos na selva. De lá, traficantes exploram fronteiras porosas e autoridades corruptas para inundar o mercado tailandês. A rede de tráfico é vasta, militarizada e impiedosa. Mesmo as penas severas, de décadas de prisão à pena de morte, pouco fizeram para frear sua expansão. Isso já não é apenas um problema de drogas. É uma crise social, uma emergência de saúde pública, uma ameaça à segurança nacional. E nos cantos silenciosos do interior, longe dos holofotes, ela continua a crescer, invisível, mas mortal. Tailândia rural, vida à margem. Por trás do horizonte reluzente e das praias douradas da Tailândia, existe outra realidade, uma que poucos turistas chegam a ver. É a realidade da Tailândia rural, onde vive mais de 60% da população, muitas vezes esquecida pelas engrenagens do crescimento econômico e do desenvolvimento moderno. No vasto Nordeste e no acidentado Norte, a vida se desenrola em meio a lutas silenciosas. Agricultores acordam antes do amanhecer, trabalham longas horas por retornos escassos. Suas colheitas, arroz, cana-de-açúcar, mandioca, muitas vezes são vendidas por menos do que custou produzi-las. Os padrões de chuva estão mudando. O solo está se esgotando e a tecnologia chega devagar. Enquanto isso, escolas carecem de recursos, professores estão sobrecarregados e hospitais não têm pessoal nem equipamentos suficientes. Para muitos jovens, a única esperança está em outro lugar. Eles deixam o lar, indo para Bangkok ou para os centros turísticos do sul. Lá, tornam-se a espinha dorsal invisível da economia, trabalhando longas jornadas em canteiros de obras, fábricas, cozinhas e feiras noturnas. Enviam dinheiro para casa todos os meses, sacrificando seus próprios sonhos para que outros possam comer. A Tailândia é frequentemente elogiada como uma nação de renda média alta, mas, por trás das estatísticas, existem milhões vivendo de salário em salário, sem rede de apoio, sem mobilidade social e sem voz real. Eles são o motor silencioso do país e os mais frequentemente deixados para trás. A ilusão do paraíso, o que os turistas veem e o que eles não veem. Para o mundo exterior, a Tailândia é um cartão postal. Praias turquesa, rostos sorridentes, comida de rua apimentada e templos dourados brilhando ao sol. É uma terra de retiros espirituais e festas de lua cheia,
Um paraíso perfeito para o viajante cansado. Mas o paraíso também pode ser uma ilusão. Logo, além dos resorts de luxo e das experiências cuidadosamente planejadas, existe outra Tailândia, crua, complexa e frequentemente ignorada. As mesmas estradas que levam a spas 5 estrelas também passam por favelas urbanas e prisões superlotadas. O vendedor sorridente pode ser uma vítima do tráfico. O elefante pitoresco pode ter sido torturado até obedecer. E o paraíso da ilha pode ter sido construído sobre trabalho explorado e comunidades deslocadas. O turismo muitas vezes atua como um filtro. Mostra apenas o que é confortável, aceitável e lucrativo. O resto, a desigualdade, a censura, a exploração, é cuidadosamente mantido fora de vista. Não por acaso, mas por intenção. O problema não é que os turistas estão sendo enganados, é que estão vendo apenas metade da história. Para compreender verdadeiramente a Tailândia. Para compreender verdadeiramente a Tailândia, é preciso estar disposto a olhar além da superfície, a ir além das fotos e mergulhar nas contradições. Esta é uma terra onde templos deslumbrantes se erguem acima de bairros mergulhados no desespero. Onde tradições antigas prosperam ao lado de injustiças modernas. Onde a graça espiritual convive com o sofrimento silencioso. A Tailândia é ao mesmo tempo bela e quebrada. Está ao mesmo tempo se curando e sofrendo. É um país onde as pessoas suportam mais do que revelam. Onde histórias não são contadas, não porque sejam irrelevantes, mas porque são inconvenientes. Isso não é um motivo para desviar o olhar. É um motivo para olhar mais de perto, porque as jornadas mais transformadoras não são aquelas que oferecem fuga, mas aquelas que exigem consciência. Ver a Tailândia apenas como um destino de férias é perder sua alma. Mas vê-la como ela é, em toda a sua complexidade, é começar a compreendê-la. E isso, talvez, seja a forma mais respeitosa de viajar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada reveladora pela Tailândia, uma terra de beleza, contrastes e verdades difíceis. Se este documentário ampliou sua perspectiva, compartilhe com outros que também desejam explorar o mundo além da superfície. Fique com a gente aqui no Explorar Mundo para mais histórias não contadas de cantos da terra que poucos ousam revelar.